E estamos ao vivo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu estou basicamente gravando esse vídeo como uma introdução ao método PBL lá da UNP. Então, ele é basicamente um vídeo destinado a todas as pessoas, aos novatos que estão entrando na UNP, né? Aos que conseguiram passar no vestibular e estão ingressando agora em 2024.1. Primeiramente, parabéns para vocês, né, que vão conseguir entrar na faculdade no curso dos seus sonhos. E eu vim apresentar um pouquinho para vocês de como é que funciona o método PBL, para que vocês não se sintam tão perdidos quanto a gente ficou. Antes de mais nada, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês, tá certo? Meu nome é Gabriel, eu sou acadêmico de medicina, né? Teoricamente, eu estou agora no quinto semestre, em 2024.1, e a minha turma, que é a turma T29, foi a primeira turma do método PBL do curso de medicina ali da UNP. Então, foi justamente quando a gente entrou na faculdade que houve essa mudança do currículo de um ensino mais tradicional para o novo ensino, né, o novo método de ensino dos cursos de medicina, que é o método PBL. Já tendo me apresentado, sem delongas, vamos começar logo, porque eu imagino que vocês devem estar com muitas dúvidas. Provavelmente vocês já perguntaram para amigos e etc. Mas como não existe um vídeo oficial apresentando um pouco de como é que vai ser a rotina de vocês na faculdade, eu estou fazendo isso aqui para tentar ajudar vocês um pouco mais, tá bom? Então vamos lá. Quando vocês entrarem na faculdade, vocês basicamente terão 4 matérias na grade curricular de vocês. Então vocês terão uma matéria de tutoria, NCS, que é Necessidades e Cuidados em Saúde, PM-SUS, que é Prática Médicas no SUS, e a quarta, que é HM, que é Habilidades Médicas, que traduzindo para uma faculdade tradicional seria Semiologia. Vocês basicamente terão essas 4 matérias. Essas 4 matérias é o que vai compor basicamente o corpo da medicina, do ensino da medicina que vocês vão ter durante toda a faculdade. Porém, vocês ainda terão mais uma matéria mutável. O que é essa matéria mutável? É uma matéria que ela não acompanha você por todo o curso. Então, por exemplo, quando vocês entrarem no primeiro período, vocês vão ter uma matéria chamada SBE, que é Medicina Baseada em Evidências, que vai ser basicamente uma matéria para te ensinar a pesquisar artigos, a escrever, a procurar fontes mais seguras, mas é uma matéria que ela é temporária. E vocês vão tendo outras, como metodologia científica, que também tem esse propósito de ajudar vocês a escreverem artigos. E vocês vão ter, conforme for passando o curso, antropologia, então que vocês vão ver como a medicina é aplicada em diversas culturas, né? Porque a saúde e o curar varia muito de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. Às vezes a medicina que a gente está acostumado aqui não é a mesma medicina que é aplicada lá no norte, por exemplo, porque tem toda uma base cultural muito diferente, principalmente quando você fala de tribos indígenas. Então é basicamente isso que vocês vão abordando na matéria de antropologia, por exemplo. Mas o que vai compor, basicamente, o que vai acompanhar vocês durante os 6 anos de faculdade, vão ser essas 4: tutoria, NCS, PM-SUS e HM. Gabriel, como é que eu entendo a base dessas. O que é que essas matérias querem me passar? A matéria de NCS ela é uma matéria que, basicamente, ela vai ser anatomia, histologia e fisiologia. Então, uma faculdade normal, você vai ter as matérias anatomia 1, anatomia 2, histologia 1, fisiologia 1. Aqui, eles simplesmente pegaram todas essas matérias e juntaram em uma só, que é a chamada NCS. Você vai ter uma matéria de PM-SUS. Essa matéria de PM-SUS é pelo próprio nome dela, Práticas Médicas no SUS. E vocês vão basicamente estudar o SUS, o funcionamento do SUS, como o SUS funciona, quais são as diretrizes, quais são os pilares fundamentais do SUS, para que o SUS serve.
o que é uma política pública de saúde, como isso impacta a população, qual é o dever do médico quando você está em uma unidade de saúde, o que é que você vai fazer. Então, é tudo isso que vai envolver sua atividade profissional dentro do SUS. E HM, como eu já mencionei, é a matéria de semiologia, né? Então, vocês vão aprender a aferir uma pressão, vocês vão aprender a fazer uma anamnese, a fazer um exame físico, fazer as manobras médicas para identificar as doenças. Então, isso engloba a matéria de HM. E tutoria, Gabriel? A tutoria ela é uma matéria que ela basicamente vai abrir todas as outras. Então, eu vou explicar isso mais aprofundado nos próximos slides, que vai ficar mais claro para vocês entenderem como funciona mais ou menos, como vai funcionar a mecânica da semana de vocês quando vocês começarem as aulas. Vamos lá, vamos começando por tutoria. Tutoria, como eu disse, ela é uma matéria de abertura. Então, por exemplo, a sua semana, ela sempre vai começar com tutoria. Então, quer dizer que na minha segunda-feira de manhã eu vou ter tutoria, Gabriel? Não. Algumas tutorias, elas podem começar, por exemplo, na quarta-feira de manhã, na quinta-feira, independente. Mas o start da sua semana vai começar com tutoria. É na tutoria que você introduz um assunto novo. Beleza. Como é que funciona essa tutoria? A sua turma, ela vai ser composta mais ou menos por 60 pessoas. Mas vocês não vão para a tutoria os 60 alunos juntos. Vocês vão ser subdivididos em pequenos grupos, normalmente grupos de, no máximo, 15 pessoas. Então, é como se a turma de 60 alunos fosse dividida em 4. Beleza, você foi subdividido, você está no seu subgrupo de 15 pessoas. Você vai chegar lá. Vamos supor que a sua tutoria seja na segunda de manhã para facilitar. Você vai chegar lá na sua aula, segunda de manhã, e vai ser apresentado para você um caso clínico, ou o chamado situação-problema. Eu botei aqui, por exemplo, a situação problema 2.3, mas se você vai começar o semestre, você vai abrir com a situação problema 1 ou 1.0, enfim. O que é essa situação problema? Basicamente vai ser um pequeno relato de um caso clínico. Como vocês vão começar no primeiro semestre, não vai ser nada muito complicado, mas qual é o objetivo? É um caso clínico que ele vai guiar toda a sua semana. Teoricamente, a matéria de tutoria, ela vai dar uma abertura, ela vai ser uma matéria mais simples, para que todas as outras matérias, elas abranjam tudo o que a tutoria abriu, só que de forma mais aprofundada. Então, por exemplo, nesse caso clínico específico aqui, vocês vão estar estudando fertilização in vitro, então é um casal infértil. Então, quando chegar lá na tutoria, vocês vão ler isso aqui e vão fazer questões em cima disso. Gabriel, que questão? As questões que vocês quiserem. Cada grupo é muito livre para fazer as questões que quiserem. E vocês vão discutir isso aqui. Então, por exemplo, vocês vão estar lendo aqui e vão... o que é infertilidade? Vocês vão botar lá, palavra desconhecida, infertilidade. Mas eu estou lendo aqui o caso clínico, ultrassonografia obstétrica. O que é isso? Você vai botar lá, palavra desconhecida, ultrassonografia obstétrica. Aí você viu aqui o termo fertilização in vitro. Vamos lá, questão 1. Pesquise o que é fertilização in vitro e como ela é feita. Aqui já dá a entender mais ou menos o que é um casal que tem dificuldade de engravidar e vocês vão, se você vê isso na tutoria, você já começa a ter ideia do que vai ser cobrado de você durante a semana. Vai ser o quê? Justamente a parte de fecundação e a parte que você vai adentrar em embriologia, provavelmente nas outras matérias. E aí você faz as questões da tutoria. Como acontece o processo de fecundação, o que é uma ultrassonografia. Isso aqui são perguntas aleatórias que eu fiz. Vocês vão fazer essas perguntas. Gabriel, então a gente vai fazer e responder na hora? Não. Você vai fazer essas perguntas, normalmente são 5, 6 perguntas, não são muitas, e vocês vão para casa. Em casa, vocês vão responder essas perguntas. Gabriel, respondo como? Do jeito que você preferir. A fonte que você vai usar para pesquisar e responder fica muito ao seu critério.
Algumas pessoas têm mais dificuldade de usar livros, principalmente no começo, porque vocês estão entrando na faculdade agora. Então, vocês podem ir se sentindo à vontade para pesquisar no Google, em sites mais confiáveis, obviamente, e vocês vão respondendo. A leitura de livros é um amadurecimento que vocês vão ganhando com o tempo. Não se preocupem com isso, pelo amor de Deus. Beleza, vocês responderam as perguntas em casa e na próxima segunda-feira vocês vão voltar na tutoria e vocês vão fazer o quê? Vamos abrir outra? Vão. Só que antes de abrir, por exemplo, a SP, a situação problema 1.2, que seria a segunda, vocês vão fechar a primeira. Então, vocês vão agora responder aquelas questões em grupo. Então, tipo, questão 1, aí você vai levantar, não, olha, eu encontrei isso, eu achei que fertilização in vitro é isso, isso e isso. Aí outra pessoa pode levantar a mão e falar, olha, eu encontrei nessa referência isso e isso aqui. E vocês vão discutir, vocês vão trocar informações. Por isso que aqui o método ele já começa a ser ativo. Você percebe que em momento nenhum um professor veio para você dizer o que você tem que colocar na questão, desculpe, vocês só vão discutir. Vocês pesquisaram juntos, quer dizer, pesquisaram separados, mas vão discutir juntos. E vai ter um professor presente que ele simplesmente vai guiar a discussão de vocês, mantendo vocês nos objetivos que são propostos. Então, Gabriel, então eu estou completamente perdido e as perguntas são completamente aleatórias? Não. As perguntas, elas seguem um objetivo específico que é ditado por um documento que vocês vão receber que é chamado bússola. Então, a bússola, ela diz todos os objetivos padrões que vocês têm que seguir. As perguntas, elas não são fixas, os objetivos que são. Então, é vocês discutindo o caso clínico e montando as perguntas. O papel do professor é dizer, olha, gente, não é bem por aí, venha mais para esse outro lado. Aí vocês discutindo, é por aqui, professor? E aí vocês vão montando as perguntas individuais. O papel do professor não é dar o objetivo para vocês e nem dar as perguntas, muito menos as respostas. É simplesmente nortear vocês para que vocês sozinhos, esse grupo de 15 alunos, descubram o objetivo lendo o caso clínico e façam as perguntas certas. A partir disso, vocês vão para casa, respondem, na outra aula discutem e faz o processo de novo. Abre uma nova situação problema e isso vai se repetindo até fechar todo o conteúdo. Tutoria é basicamente isso, é muito simples. Então, aqui não vão ser perguntas muito complexas, muito elaboradas, porque o objetivo da tutoria é abrir um conteúdo, é apresentar um conteúdo para vocês. Então, Gabriel, aonde é que a gente entra no conteúdo mais fundo? É basicamente na matéria de NCS, que é a Necessidades e Cuidados em Saúde. A matéria de NCS, lembra que eu falei para vocês que ela é dividida em anatomia, fisiologia e histologia, simplificando tudo? Então, essas matérias elas vão ser subdivididas em matérias dentro de NCS. Então, a matéria de NCS ela tem a matéria de TBL, tem a matéria de morfofuncional e tem a matéria de medicina laboratorial. E, basicamente, vocês vão ver esses conteúdos de anatomia, fisiologia, histologia nessas matérias. De forma geral, isso não é uma regra, tá, gente? Mas, de forma geral, o que acontece? A matéria de TBL, vocês sempre vão ver fisiologia, de forma geral. Na matéria de morfofuncional, vocês vão ver anatomia e a histologia. E medicina laboratorial, ela sempre vai ser um complemento de morfofuncional. Tanto que a gente até fala, hoje é a aula de medmorfo, porque você vai ter as duas. Você tem morfo e depois você tem medlab, é uma seguida da outra. Normalmente elas são medlab complementa morfo e às vezes o mesmo conteúdo é dividido para as duas aulas. Aí isso vai dependendo da forma que os professores vão dividindo para vocês. Então, por exemplo, digamos que, por exemplo, eu ia falar de coração, mas falando daquela SP que eu coloquei. Ali era um casal que não conseguia ter filho e que queria fazer fertilização in vitro, eles querem ter um filho. Então, provavelmente, o que é que vocês vão ver em TBL num negócio desse? É alguma coisa relacionada à fisiologia de um bebê. Então,
provavelmente vai ser ou como é que acontece a formação de órgão tal, como é que acontece a circulação do sangue em um bebê, comparado com a circulação em uma pessoa depois que ele nasce. Então, vai ver é realmente um processo fisiológico do bebê. Ah, mas a parte de anatomia e, no caso, se eu estou falando de um bebê, de embriologia. Então, vocês vão ver isso aqui em morfo. Então, na aula de morfo, vocês vão entrar um pouco mais a fundo. Como é que acontece a fecundação, como é que, com o passar dos dias, como é que essa fecundação vai acontecendo, como é que acontecem as transformações, o que é desenvolvido na primeira semana de gravidez, na segunda, na terceira. Então, é isso que vocês vão ver em morfo. Aí, Gabriel, e histologia? Histologia, perceba que vocês não estão vendo um tecido, né? Porque histologia nada mais é do que o que você vê no microscópio quando você fala de determinado tecido. Então, se vocês estão vendo, por exemplo, embriologia, vocês não vão ver muito histologia. Então, vocês vão ver mais a anatomia e a embriologia do bebê, quando ele vai se formando e vai se desenvolvendo. Diferentemente se for uma aula de coração. Então, a tutoria abriu sistema circulatório. O caso clínico é de uma senhorinha ou de um senhor que teve um infarto agudo do miocárdio, infartou. Tutoria abriu para coração. Vocês já perceberam, o senhor infartou. Vocês vão fazer as perguntazinhas base. No TBL, provavelmente vocês vão ver o quê? A fisiologia do infarto, né? A fisiopatologia, no caso. E morfofuncional e histologia. Aí vocês vão ver como é que o coração é dividido, as 4 câmaras do coração, como é que o coração é por dentro, as veias, as artérias. E vocês vão ver a histologia cardíaca, que é uma lâmina de coração no microscópio. E aí, MedLab, quando ele não está no mesmo conteúdo de morfo, ele pode pedir, por exemplo, como o próprio nome sugere, medicina laboratorial. Então, ele pode pedir, vocês podem ver, por exemplo, os exames que você vai pedir, como você vai interpretar o exame para uma pessoa que está infartando. No caso, por exemplo, da embriologia, vocês vão ver aqui, por exemplo, sei lá, uma ultrassonografia. Então, é sempre nesse esquema. Tutoria abril, TBL da fisiologia, morfo da anatomia ou a embriologia, e medicina laboratorial, ela sempre está junto, complementando. É assim que vocês vão ver o corpo da matéria como um todo, certo? E isso vai ser MCS para vocês. E aí você pode me perguntar, Gabriel, nesse momento todo você não mencionou aula. A gente não tem aula, eu ouvi dizer que o método PBL não tem aula, como é que isso funciona? Então, a gente não tem aula diretamente. Como é que acontece a questão do estudo? Digamos assim, você abriu a matéria com tutoria. Você vai para a aula de TBL, que seria a fisiologia, certo? Você vai receber um direcionamento, então o professor vai dar para você um material para você ler, ou ele vai dizer, olha, leia livro tal, capítulo tal, da página tal à página tal. Você vai estudar antes. Isso é muito importante que vocês entendam. O professor, uma semana antes da aula, então, por exemplo, o seu TBL, por exemplo, é na quinta-feira. Na quinta-feira, antes do TBL, então em torno de uma semana antes, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, o professor vai mandar o direcionamento. Leia tal livro, capítulo tal, página tal. Você já vai chegar na aula tendo estudado. Só que qual é o normal? Você vai chegar cheio de dúvida. No TBL, o professor vai ser tipo essa imagem. Vocês vão se reunir em pequenos grupos, vão responder perguntas. Então a aula começa com vocês respondendo perguntas. E dessas perguntas, vocês vão começar a discutir. Então perceba que até agora vocês não tiveram aula. Vocês estudaram antes, vocês já estavam com dúvida porque vocês estudaram sozinhos, vocês chegaram, responderam perguntas, então vocês estão com mais dúvidas ainda. E só depois disso tudo, que vocês já estão com o conteúdo pré-estudado e com muitas dúvidas, é que o professor ele basicamente vai dar uma explanação e vai tirar as dúvidas de vocês. É o que eles chamam de feedback. O professor ele vai dar uma apresentação geral do assunto e vai tirar todas as dúvidas.
Então, eu acho que a maior quebra que vocês vão perceber do método PBL é isso. Vocês não vão chegar numa sala de aula sem saber de nada, o professor vai dar todo o assunto e quando você chegar em casa você vai estudar. Eles invertem essa ordem. Você estuda primeiro, vai ficar com dúvidas, provavelmente, e na aula você já vai tirar as dúvidas e o professor complementa com uma breve aula, que no caso é o que eles chamam de feedback. E morfofuncional é da mesma forma, Gabriel? É bem parecido. Então, em morfofuncional vocês não vão ver anatomia, então vamos relembrar, por exemplo, o exemplo é ótimo, né? Mas enfim, o exemplo que eu dei para vocês de embriologia. O casal ele está tentando fecundar. Então, o que é que vocês provavelmente vão estudar? Também terá um direcionamento. E aí, digamos que o direcionamento foi fecundação e primeira semana de desenvolvimento. Então, vocês vão estudar aquela primeira semana do desenvolvimento do bebê. Quando chegarem na aula, vocês já vão estar sabendo mais ou menos o assunto, porque vocês estudaram antes. O professor vai dar uma lista para vocês, algumas peças anatômicas, e ele vai dizer: olha, nessa peça anatômica, identifique os itens dessa lista. Vocês vão sentar num pequeno grupo, tá vendo? Ó, que são várias estações, várias mesas e cadeiras. Vocês vão sentar aqui em pequenos grupos e vão ficar pegando a lista do professor, e vão debatendo a parte anatômica das peças. Depois que vocês baterem toda a parte de anatomia que vocês já estavam discutindo, isso vocês já vão meio que sabendo porque vocês estudaram antes, isso é muito importante, vocês têm que estudar antes. Vocês vão discutindo, aí você fala, olha, eu entendi toda a parte de fecundação, mas quando começou a entrar ali na parte de formação dos primeiros órgãozinhos na primeira semana, ou da implantação, melhor dizendo, quando chegou na parte de implantação do bebê no endométrio, né, no útero da mãe, eu me perdi. Aí o seu amigo provavelmente vai dizer, não, essa parte eu entendi, funciona assim, assim, assim. E vocês vão se ajudando, e identificando as partes anatômicas, conversando entre si, batendo o roteiro. Depois disso tudo, aí o professor vai vir e dizer, gente, ainda tem dúvida? Então vamos lá. Ele vai tirar as dúvidas e vai dar uma pequena explanação, vai dar uma breve aula que seria o feedback. Então, a maior diferença é essa. A gente inverte a ordem lógica das coisas, né? A gente sempre foi muito acostumado ao professor explicar primeiro e a gente estudar depois. A maior dificuldade de vocês nesse cenário vai ser que vocês vão precisar estudar primeiro, ter uma breve aula depois, e o maior conhecimento vai ser construído em sala, você discutindo com seus colegas. E aí o professor finaliza com uma breve aula, tirando dúvidas, chegando em casa você estuda novamente se precisar. Esse vai ser a maior dificuldade de adaptação de vocês, que é isso que o método PBL pressupõe, né? Tipo, que ele quer passar para vocês. Beleza, Gabriel, eu entendi NCS, eu entendi o que é o TBL, o que é o MOFO e o que é a MedLab, entendi mais ou menos. HM, como é que funciona? A matéria de habilidades médicas ou semiologia, ela funciona ela tem duas partes, uma parte de oficina e uma parte de simulação. Como assim? Vocês vão chegar a primeira aula de HM. Você vai ter, sei lá, a oficina de pressão arterial. A professora vai passar para vocês um material falando sobre pressão arterial, como medir, a parte técnica. Vocês vão ler, vão ver vídeo no Live, que é a plataforma. Vocês podem pesquisar vídeo no YouTube, como você se sentir melhor. O bom do método é isso, você faz o que você quiser. Vai chegar lá na oficina, já entendendo mais ou menos o conteúdo, vai tirar dúvida com a professora se precisar. E ela vai ensinar para vocês a forma de aferir pressão da maneira correta. Dito isso, aprendeu lá a técnica, vocês vão ficar treinando, vocês vão ficar discutindo, um ajuda o outro, se precisar, olha, eu não entendi essa parte, pois me ajuda aqui. Vão ficar discutindo com os colegas. Terminou a oficina. Depois que você tem mais ou menos 2 ou 3 oficinas, então 2, 3 semanas seguidas, vocês vão entrar em simulações. O que é essas simulações, Gabriel? É basicamente como eu botei aqui nessa imagem. Então, os grupos de habilidade médica de vocês vão ser mais ou menos sempre 3 alunos.
Então, vão ser 3 semanas de simulação, em que cada semana um aluno vai simular. Então, o aluno é escolhido na semana, vocês escolhem entre si, vai chegar em um consultório fictício com um ator. Então, a UNP contrata um ator, dá um roteiro para esse ator. Você vai sentar aqui na cadeira e o professor vai dizer: olha, a simulação de hoje vai ser sobre isso. Eu quero que você converse um pouquinho com o paciente, que você faça o quê? Aferição de pressão arterial. Não foi o que você aprendeu na oficina? Então é isso que vai ser cobrado de você. Então você entrou aqui no consultório, o ator vai chegar e o ator vai dizer. Aí digamos que, por exemplo, o ator seja uma mulher de 50 anos, ela vai chegar: olha, minha filha, eu estou sentindo muito cansaço, muita dor de cabeça, eu não sei o que está acontecendo. E aí você vai dizer: não, tudo bem, a senhora tem mais alguma queixa? O que é que você está sentindo? Conta um pouquinho para mim. Ela vai dizer, e aí você vai perguntar: você monitora sua pressão? Ela vai dizer: não, eu não monitoro. Aí você vai fazer o quê? Então, pois vamos monitorar aqui. Você vai chegar nela, vai aferir a pressão dela e vai dizer: olha, sua pressão tá tanto. Gabriel, a pressão deu muito alta. Eu tenho que dizer o medicamento, eu tenho que falar o que ela vai fazer? Não. Principalmente no começo, o seu papel é exercitar o que você viu nas oficinas. Então é muito tranquilo. E aí é isso. Você vai provavelmente aferir a pressão da pessoa, se você estava numa oficina de pressão, depois encerrou a consulta, próxima semana é o seu colega. E isso se repete 3 semanas seguidas, né? Porque são as 3 simulações. Depois disso, vai ter mais oficina e depois as simulações se repetem. Habilidades médicas é sempre isso. Oficina, simulação, acabou. As primeiras oficinas de vocês provavelmente vai ser as coisas mais simples, como conversar, como fazer uma anamnese, como você questionar o seu paciente, como você vai perguntar o que ele está sentindo, como aferir uma pressão arterial. Então é muito tranquilo. Podem ficar em paz quanto a isso. Matéria de PM-SUS. A matéria de PM-SUS é muito legal. Ela também é dividida em 2 momentos. Então, é como eu falei, é um momento que é muito similar ao momento de tutoria. Então, vocês vão chegar, vocês vão discutir um tema específico sobre o SUS. Algumas vezes vocês podem fazer questões, a maioria das vezes vocês não fazem, vocês só discutem numa mesa redonda pequenininha, discutem ali o tema da semana sobre SUS. E a parte mais legal de PM-SUS é porque ele tem um campo de prática. Então, toda semana, vocês vão poder ir para uma UBS e na UBS colocar em prática tudo isso que vocês estão vendo. Então, se em HM vocês estão vendo anamnese, se vocês estão vendo exame físico, se vocês estão vendo aferição de pressão, quando você chegar na UBS, você vai lá, vai ficar, por exemplo, lá na triagem. E aí, quando o paciente for para o médico, você vai aferir a pressão dele. Outro dia na UBS você pode ficar com o médico, acompanhando os atendimentos. Então, isso é muito variável, né? Você vai acertando ali com a sua preceptora da UBS, mas toda semana você vai estar lá. E aí você vai desenvolvendo projetos, como é o exemplo que a gente fez aqui. Então, isso aqui foi um projeto que a gente fez um banner mostrando os serviços que são ofertados na UBS para a população. Porque como é uma população muitas vezes mais carente, eles não sabem tudo que a UBS pode fazer por eles. Ou às vezes eles querem que a UBS forneça um serviço que a UBS não fornece. Então, em PMSUS, vocês vão entender o que é uma UBS, o que é uma UPA, o que é um hospital, qual é o papel de cada um. Chegou lá na UBS, vamos atender, vamos conversar com a população, vamos fazer educação em saúde, falar sobre doença sexualmente transmissível, falar sobre tópicos de saúde que aquela população precise. Então, é muito bacana o processo de ir para a UBS, vocês vão gostar muito. E aí, outra pergunta que a gente teve muita dificuldade no começo: como é que funcionam as provas? Lembra que eu falei para vocês que vocês vão abrir uma situação, um problema por semana? Então, depois de mais ou menos de 7 a 8 semanas, vocês vão ter uma prova. A prova, ela basicamente cai 7 situações problemas. Então,
vocês vão ter uma prova com 7 situações problemas, em que cada situação problema, cada SP, ela tem 8 questões, sendo dessas 8, uma discursiva e 7 objetivas, certo? Dessas 7 objetivas, 4 são de tutoria. Então, são 4 questões mais gerais, mais fáceis, digamos assim, que vocês vão precisar de um entendimento geral da matéria. E as outras 3 vai ser uma de MedLab, uma de Morpho e uma de TBL, que são questões um pouco mais específicas, certo? Então, aqui tem, por exemplo, como é que vocês vão ser avaliados na prova. Isso aqui é um exemplo de SP que eu fiz. Então, aqui, ó, você tem 7 questões objetivas e uma discursiva. Acertou a discursiva, você passou, você está satisfatório. Satisfatório quer dizer que você passou. Porque como a gente não tem nota, então isso é até uma coisa interessante de falar. No método PBL você não tem nota, você tem conceito. Ou você é satisfatório ou você precisa melhorar. Em resumo é isso. É isso que é a base que vocês precisam saber. Então, por exemplo, acertei a questão, satisfatório. Errei a questão, precisa melhorar. Gabriel, quando é que eu sei que eu passei ou que eu não passei? Você pode errar por SP até 3 questões. Então, vocês percebem que nessa SP aqui eu errei 2, ó, questão 38 e questão 32. Então, eu passei, eu fiquei satisfatório. Se eu tivesse errado 3, eu teria ficado em precisa melhorar nessa SP. Então, por exemplo, se são 7 SPs e são 8 questões, vocês vão ter, por prova, né, em média de 56, é isso? 7 vezes 7, 49, em torno de 56 questões, exatamente. Gabriel, aí, por exemplo, se no meu caso eu fiz igual a você, eu acertei todas as questões, fiz melhor ainda, você está satisfatório, você passa na SP. Agora, por exemplo, se eu errar 3, se você errar 3, você vai ficar em precisa melhorar. Gabriel, o que é que isso significa? Que eu vou ter que refazer a prova? Não, você refaz a SP. Como assim? A prova ela não tem 7 SPs? SP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digamos que você passou em todas as SPs, mas na SP 2.5, que é essa aqui, foi a única que você errou, por exemplo, 3 questões. Se você errou 3 questões objetivas, você vai ficar de precisa melhorar na SP 2.5. Então, eu refaço a prova? Não. Você vai fazer uma segunda prova, como se fosse uma recuperação da escola. Você vai fazer uma segunda prova, em que nessa prova você vai fazer a SP 2.5. Porque foi a que você não sabia. Justo? Você não acertou todas as outras? Aqui você errou no FA 2.5, então a prova que você vai fazer é da 2.5. Então você vai fazer uma prova de 7 questões. Gabriel, e a dissertativa? A dissertativa ela muda um pouquinho. Por quê? A dissertativa, você é obrigado a acertar ela. Então, se você acertou a dissertativa, beleza, você está satisfatório. Vamos agora analisar suas objetivas. Agora, Gabriel, eu errei a discursiva. Você fica direto em precisa melhorar nessa SP em específico. Só que tem outro detalhe. Gabriel, eu errei 3 questões das objetivas e errei a discursiva. O que acontece comigo? Você vai fazer toda a SP 2.5, as 7 questões objetivas e mais uma discursiva. Gabriel, eu acertei a dissertativa. A de escrever, eu acertei. A que eu errei foi as de marcar. E aí? Você vai fazer a prova da 2.5 só as de marcar. Então, vai ser uma prova de 7 questões. Você não faz de novo a de escrever. Ah, mas se for o contrário, Gabriel, eu passei nas de marcar, eu acertei 5 de 7, que nem você, mas eu errei a dissertativa. Eu faço tudo de novo, você vai fazer simplesmente outra questão dissertativa da 2.5. Então, você literalmente é avaliado por SP e o que você erra na SP, você só faz aquilo que você errou. Se você errar os dois, você faz objetiva e dissertativa. Se você errou só dissertativa, você vai fazer só dissertativa. Se você errou só objetiva, você vai fazer só objetiva. Certo? E aí, isso você vai ser avaliado em todas as SPs.
Beleza? Gabriel, passei em tudo. Então você passou satisfatório na prova, acabou para você. Ficou em um ASP, é como eu expliquei. Ficou em duas, mesmo processo, só que em vez de você fazer a prova com um ASP, você vai fazer com duas, que são as duas que você ficou, certo? Beleza. E uma coisa muito comum que o pessoal pergunta muito quando está começando: existe uma forma certa de estudar, uma ordem? Não, não existe uma ordem. Algumas pessoas, como a matéria é aberta pela tutoria, preferem fazer a tutoria primeiro e depois fazer as outras matérias. Então, não, vou fazer tutoria que é mais fácil e depois eu estudo TBL, Morpho e Medlab, porque como elas são mais aprofundadas, eu prefiro estudar o superficial e depois aprofundar. Beleza. Gabriel, não, gente, não tem método certo. O que é que eu faço? Eu prefiro ir direto para o aprofundado. Então, primeiro estudo TBL, Morpho e Medlab e faço tutoria depois. Gabriel, por que você faz isso? Porque para mim eu ganho tempo. Porque se eu sei o complexo, eu também vou fazer o básico. Então eu não preciso estar pesquisando para fazer a tutoria e depois eu voltar para estudar tudo de novo. Se eu estudar TBL, Morpho e Medlab, se eu sei as coisas mais aprofundadas, eu vou pegar as questões da tutoria e responder sem nem pesquisar. Porque se eu sei o aprofundado, eu sei o superficial. Porque o objetivo da tutoria é esse, é dar uma abertura superficial que vocês vão aprofundar nas matérias específicas. Mas assim, eu prefiro começar com tutoria, Gabriel. Eu prefiro ir ali no superficial, ver as questões por cima, para depois entrar mais a fundo. Não tem problema, não tem certo e errado. Isso é a melhor coisa do método PBL. Não importa a forma que você vai fazer as coisas. O importante é que você faça, certo? Essa é a minha sugestão e essas são basicamente as duas formas que as coisas são feitas. Em relação a livro, material, os professores eles sempre vão sugerir para vocês. Isso vai estar no direcionamento. Então, é como eu falei, o professor de TBL, antes de vocês terem lá a aula de fisiologia, ele vai dizer, leia livro tal, capítulo tal, página tal. Ele sempre vai indicar um material. Mas quais são os livros, no geral, que eles sempre recomendam e que são os mais usados pela gente? Junqueira, então, quando vocês forem estudar histologia, o Junqueira vai ser o mais utilizado. Assim, é o que os professores sempre recomendam e é o basicão que sempre dá certo. Agora, Gabriel, encontrei outro livro de histologia. Não gostei da linguagem do Junqueira, encontrei outro. Tem problema? Não, não tem problema. Os livros, eles basicamente sempre falam a mesma coisa. Para anatomia, os dois mais recomendados são esses dois. Então, o Anatomia Humana de Tortora e o Anatomia Orientada para a Clínica de Moore. Então, esses dois aqui são os mais utilizados. Fica mais ao critério de vocês. Gabriel, não gostei de nenhum desses dois, quero um terceiro. Fica ao seu critério, tá tudo bem. Em relação à fisiologia, os dois mais utilizados que a gente usa e que os professores recomendam são esses dois. Então, Fisiologia de Guyton e o Fisiologia da Silverthorne são os mais utilizados. Mas, de novo, Gabriel, eu quero outro livro. Pode ficar à vontade, não tem problema. Os conteúdos eles sempre se repetem. E em embriologia, normalmente o que os professores recomendam, e também é o que eu uso e etc., é uma embriologia clínica do Moore também, certo? Gabriel, como é que eu vou fazer esse estudo? Então, basicamente, digamos que a tutoria abriu para você o conteúdo de coração. Então, você fez lá as questões lendo o caso clínico. Fale como é dividido o coração. Então, você vai pesquisar. Você pode pesquisar no Google, se você não tem o hábito de ler livro. Vai pesquisando no Google, fontes um pouco mais confiáveis. Começa pelo Google, tá tudo bem. Como é dividido o coração? Não, o coração é dividido em 4 câmaras, átrios e ventrículos. Beleza, botou lá na questão. Vamos para 2. Como funciona o mecanismo de contração do músculo cardíaco? Gabriel, já começou a ficar um pouco mais específico, o Google não está me ajudando muito. É aí que você tem que ir para livros. Então, por exemplo, normalmente, se a questão de tutoria foi isso aqui, ó, você percebe que é uma coisa mais específica, provavelmente
A aula do TBL vai ser sobre contração de músculo esquelético ou de músculo cardíaco. Então você percebe como linka? Então você vai responder essa questão aqui depois de você ver a aula do TBL e de estudar para o TBL. Vai ser muito mais fácil. Então, por exemplo, como é que você vai fazer? Você vai abrir o seu livro. Esse livro aqui, por exemplo, é o Guyton. Você vai no sumário do livro. Você vai vir aqui, capítulo 6 está falando de coração. Vai vir aqui no capítulo 6 e olha aqui, mecanismo geral de contração muscular. Então você vai clicar aqui, vai chegar no capítulo do livro e você vai começar a ler. Isso se você estiver procurando full por conta própria, porque às vezes o professor dá até as páginas do livro. Então você vai direto na página que ele quer que você leia. Como, por exemplo, gente, TBL de coração, vocês vão ler o capítulo 6 do Guyton, a partezinha lá de mecanismo geral de contração muscular, página tal, página tal. Você já lê direto as páginas que o professor quer, chega na aula já sabendo o conteúdo, responde lá as questões, discute com seus colegas e depois o professor finaliza, tirando dúvidas e dando uma breve explanação sobre o assunto. E aí, isso vai se repetir toda semana, tá certo? E aí, uma última dúvida é: quais são os materiais que eu preciso ter para o curso de medicina? Gente, o material que você precisa ter é jaleco. Então, o jaleco você precisa ter, porque você vai usar tanto nas aulas de laboratório quanto na unidade básica de saúde, né, na UBS. Gabriel, estetoscópio é obrigatório? Não. Na faculdade, sempre que você precisar de estetoscópio, eles vão fornecer. Na unidade básica, normalmente, a sua preceptora, que provavelmente vai ser uma enfermeira, se você for precisar usar, tem o estetoscópio lá da UBS. Só que, tipo, é sempre mais recomendado que você tenha o seu próprio estetoscópio. Além de ser mais fácil, é mais higiênico. Mas assim, Gabriel, não tenho como comprar agora. Tem problema? Não, não tem problema. Você pode esperar você ter condição, ou você compra pela internet e espera chegar. Nesse momento, vai ser muito difícil você precisar de um estetoscópio. Sempre que a faculdade exigir, ela vai te dar, tá certo? Mas basicamente é isso, gente. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro sobre como é que funciona essa questão de como o conteúdo é abordado na UNP e quais as diferenças do método do PBL, né, para uma metodologia tradicional. E espero que eu tenha sanado um pouco das dúvidas de vocês e talvez aplacado um pouquinho a ansiedade que vocês estão para começar o curso e que vocês provavelmente viriam a ter chegando lá muito perdido, não sabendo como é as coisas direito. Então, justamente para isso eu fiz esse vídeo de vocês terem esse lado de um próprio estudante falando como é, tá certo? Mas basicamente é isso. Obrigado a todos e tamo junto.